Olá pessoal, hoje trazendo mais um vídeo sobre eixos opostos complementares e hoje falando sobre Virgem Peixes, que é um eixo bem instigante mesmo, porque não conseguimos de primeira, assim, olhando a olho nu e de primeira perceber como é que essas duas energias se encontram, mas vamos ver que tem todo um sentido e tem um propósito por detrás disso. Mas antes de entrar dentro da energia desses dois signos de peixes e virgem, é interessante aqui quando eu falar desse eixo e falar dos signos, não estou falando apenas para as pessoas de peixes, nem só para as pessoas de virgem. Eu estou falando para todos nós, porque de alguma forma nós temos os signos, todos os signos em algum lugar, em alguma área da nossa vida no mapa astrológico. Então é ali, naquele lugar, essas energias estão influenciando, estão ditando de alguma forma as características da energia em si deles. Então, é muito importante isso. Às vezes as pessoas até já citaram, né, que às vezes não conseguem compreender bem, e eu estou dizendo que talvez a gente pode estar vibrando muito na energia da ponta do eixo e às vezes não conseguimos compreender ou entrar muito na energia do outro lado. Mas aí isso faz parte, está tudo certo, depende da nossa etapa, né, de que a gente está vivendo, das situações que a gente já viveu, do que a gente está passando. Então isso tudo tem que ser levado em conta também. É como que eu sempre digo no mapa astrológico, ele não é determinista, né? Ele não é fixo. Então depende também de N fatores e esses fatores têm que ser olhado no mapa astrológico da pessoa inteira. Então isso é super importante. Se de repente tiver alguma dúvida, alguma coisa, também ponderar para perceber também as questões mais relevantes do todo. Ok, que desafio é esse Peixes e Virgem, né, que traz nesse eixo, né? Todos os eixos sempre vai trazer alguns desafios e vai trazer potencialidades. As potencialidades que o outro signo oposto pode pegar e beber daquela fonte, e assim como desafia, né? Porque inquieta, né? Tira de um certo conforto, né? Que é uma coisa você lidar com a energia que você conhece, outra coisa é lidar com aquele outro lado em que é um aprendizado, é uma lição a ser aprendida. Bom, esse é o eixo da purificação, é chamado de eixo da purificação, mas a purificação aqui, entenda-se tudo do ponto de vista prático da vida material, da vida do dia a dia, da vida habitual, do cotidiano, como purificação dos nossos princípios, das nossas práticas, das nossas formas de lidar com as situações do ponto de vista até mesmo espiritual. Então, para começar, era bom, assim, eu trago, primeiramente, essa questão de a gente consolidar bem o que é a energia de Virgem e o que é a energia de Peixes, até para a gente compreender bem como elas vão se casar lá na frente na oposição e na complementaridade. Quando a gente fala em Virgem, nós estamos falando de uma capacidade muito grande de trabalhar com as minúcias, com a fragmentação, entrar nos detalhes das situações. Quando fala em Virgem também, nós estamos falando de uma energia feminina. É uma energia feminina muito forte, ao qual trabalha e lida com o cuidado e a condução nos aspectos menores. Então, é realmente aquela capacidade de adentrar num mundo muito específico, para a partir daí sim entender as situações maiores da vida. Aqui requer muito essa energia, essa questão da análise e da crítica frente às situações. A partir dessa análise, dessa crítica, conseguir encontrar respostas e soluções para lidar com tudo que está ao seu redor. Então, é realmente uma energia que busca o desenvolvimento da perfeição. Porque a grande missão de Virgem é elevar e desenvolver essa perfeição, né? Então, é uma capacidade realmente de separar o todo em pequenas partes para aí serem compreendidas e dar sua devida direção, aí sim para solucionar o problema do todo. E em Peixes? Aí quando a gente fala em Peixes, não é que é totalmente uma inversão, mas é bem diferente desse nível de consolidar de uma forma particionada que Virgem consegue fazer. Em Peixes, há uma necessidade de compactação,
em que tudo esteja muito junto, o todo. Então, de alguma forma, esse todo é uma grande unidade, e essa unidade funcionando como um conjunto. Aí sim, peixes conseguem lidar e agir diante das situações, assim, no conjunto e na unidade. Então, a capacidade de misturar tudo, de deixar tudo muito compacto para chegar a um resultado e chegar a uma forma e uma solução. Então, por isso que se diz que peixes é uma conexão com o cosmos, né? Porque é com o todo maior. É aquilo que não pode ser compreendido, mas pode ser imaginado. Então, para ele, a unidade é essa compreensão do todo, mas não para ser compreendido de uma forma racional, mas sim para ser imaginado, né? Então, é uma capacidade de sonhar e de imaginar, e uma sensibilidade muito apurada. Bom, olhando essas duas questões, são duas energias que parecem ser muito diferentes, mas ao mesmo tempo têm um propósito de proximidade para se complementar. Qual é o aprendizado que tem aí, né? Então, antes de eu dizer para o aprendizado, eu trago um exemplo, né? O exemplo é, imagine que você está numa estrada rural e encontra um cavalo ferido, sofrendo, né? Convalescente. A energia de peixes, quando chegar ali, vai se envolver com o sofrimento. E ele é bem provável que essa energia, a pessoa que, botando aquela energia para fora, vai abraçar, vai sofrer junto com aquela dor, né? E vai tomar a dor para si. E vai viver naquela dor, naquele momento. E aí, naquele mergulho e naquela dor, naquela empatia e naquela sensibilidade, vai se envolver com a questão e depois sim vai buscar uma solução, mas envolvido totalmente com aquela situação. Em Virgem, primeiramente, vai buscar uma explicação para aquela situação toda que está ali. O porquê que o cavalo está ferido. O que está por trás daquela situação toda. Então, é primeiro uma explicação sobre a situação, para depois se envolver e buscar as soluções. Quer dizer, em Virgem vai separar cada uma das situações que está acontecendo ali, para ir olhando separadamente cada situação e encontrar uma resposta, encontrar uma solução. E agora? Qual é o aprendizado de cada um aí? Bom, pegando esse exemplo, né, desse cavalo ferido e as duas energias interagindo ali. O grande aprendizado de peixes é simplificar as situações, né? Simplificar as situações para diminuir o seu próprio sofrimento, que pode ser muito exagerado diante do que está acontecendo, né? E Virgem? Virgem é se envolver mais com o que está acontecendo. É perceber de uma forma muito mais envolvente com a sua sensibilidade, que ela existe também, né? Dar lugar para a sua sensibilidade, né? Que vai além do racional, que vai além do explicável. Então, que vai além do quebrar em caixinhas ou em explicações lógicas. Então, de um lado, um precisa diminuir o seu aspecto de sensibilidade, pegando o que o outro está trazendo, que é a capacidade de separar para entender o problema, para buscar uma solução mais rápida. E o outro é saber que às vezes nem tudo dá para ser quebrado em caixinhas e precisa se envolver de uma forma mais sensível com as situações. Deu para entender? Então esse é um grande aprendizado, que eu diria é extremamente desafiador isso, mas é muito bonito, é muito profundo essa troca da energia de peixes e de virgem. Porque é uma compreensão desta lógica do concreto com algo abstrato, imaginativo e do sonho. E essas duas coisas precisam funcionar. E precisam funcionar de uma forma a se complementar também. Porque um aprende com o outro. Espero que vocês tenham entendido através do exemplo ali do cavalo. É um bom exemplo para poder explicar esta situação desse eixo de uma forma mais simples. Mas sim, quando a gente encontra um problema, às vezes a gente precisa ser sensível. Mas se a gente for sensível demais, a gente não resolve a situação do problema que nós encontramos. Mas, dependendo do problema, se a gente for muito querer explicar demais e buscar explicações, às vezes a gente deixa passar o tempo de ser sensível e o tempo de se entregar de uma forma amorosa e total com aquilo, de uma forma a buscar
aspectos muito mais relevantes que a explicação lógica não vai fazer. Até mais!